Meu chefe me humilhou na reunião, dizendo que eu era substituível. Pedi demissão na hora. Meu nome é Mariana, tenho 34 anos, e até 3 semanas atrás, eu era executiva de conta sênior numa empresa de tecnologia que, para ser honesta, vivia mais de aparências do que de resultados sólidos. Digo era porque um certo Sr. Antunes, meu então chefe e um exemplar clássico de egomaníaco incompetente, decidiu testar os limites da minha paciência e profissionalismo. Soiler, ele descobriu os limites. Eu sempre fui do tipo que veste a camisa. Em 5 anos naquela empresa, ralei como pouca gente. Noites em claro preparando propostas, finais de semana respondendo clientes, sempre com um sorriso no rosto e uma solução na ponta da língua. Minha carteira de clientes não era apenas uma lista de nomes e números, era uma rede de relacionamentos que eu construí na base da confiança, do cafezinho extra, do deixa comigo que eu resolvo. E eu resolvia. Tanto que, nos últimos 2 anos, fui responsável por quase 60% do faturamento do meu departamento. Um feito que o Sr. Antunes adorava mencionar nas reuniões com a diretoria, omitindo, claro, o pequeno detalhe de quem realmente trazia o ouro para casa. Sr. Antunes era uma figura caricata. Com seus ternos que pareciam sempre um número menor e o cabelo milimetricamente penteado para disfarçar uma calvície incipiente, ele desfilava pelos corredores com a pose de quem inventou a roda, mas mal sabia ligar o projetor sem ajuda. Vivia de insights estratégicos que, invariavelmente, eram ideias que eu ou algum colega menos sortudo havia sugerido na semana anterior e que ele havia descartado com um aceno condescendente. O crédito pelos acertos era sempre dele, os erros, invariavelmente, da equipe despreparada. Mas o meu maior trunfo, o meu as na manga, era um cliente em particular. Vamos chamá-lo de Gigante Corp. Conquistar a Gigante Corp foi uma saga. Meses de prospecção, de entender as dores deles, de customizar soluções que nem a engenharia da minha empresa acreditava serem possíveis. O sim deles não veio por causa do nome da empresa para a qual eu trabalhava, mas por causa de mim, Mariana. Construí uma relação tão sólida com o CEO da Gigante Corp, um senhor chamado Carlos, que ele me ligava diretamente para discutir estratégias, muitas vezes antes mesmo de falar com o Sr. Antunes. Carlos confiava em mim, no meu taco, na minha palavra. E essa confiança se traduzia no maior contrato da história da nossa empresa. Um contrato que, eu sabia, era mais meu do que da firma. Sr. Antunes, claro, posava ao lado do logo da Gigante Corp em todas as apresentações, como o grande artífice daquela conquista. O clima na empresa vinha se deteriorando. Metas cada vez mais irreais, pressão por resultados imediatos e a completa falta de reconhecimento minavam a moral da equipe. Sr. Antunes, sentindo o cerco apertar por conta de algumas decisões erradas que ele tomou em outras áreas, estava mais irritadiço do que o normal, procurando bodes expiatórios a cada esquina. A fatídica reunião aconteceu numa terça-feira cinzenta. Sala de conferências lotada, cheiro de café requentado e a tensão habitual antes das broncas motivacionais do Sr. Antunes. O tema era o planejamento para o próximo semestre. Eu tinha preparado uma apresentação impecável, com projeções realistas e algumas ideias inovadoras para otimizar processos e, quem sabe, trazer mais alguns gigantes corp para nossa carteira. Apresentei meus números, minhas ideias. Fui clara, objetiva, embasada em dados. Notei o Sr. Antunes me olhando com aquele sorrisinho de canto de boca que precedia alguma crítica ácida ou alguma apropriação indébita de sugestão. Quando terminei, ele pigarreou, ajeitou o nó da gravata e começou: interessante, Mariana. Algumas ideias, aproveitáveis. Fez uma pausa dramática, como se estivesse prestes a revelar o segredo do universo. Mas vejo aqui muita, digamos, autoconfiança. Quase uma arrogância, eu diria. Engoli em seco. Lá vinha. Você parece se achar muito importante para esta equipe, para esta empresa, ele continuou, a voz subindo de tom, os olhos fixos em mim, como se quisesse me fuzilar diante de todos. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Meus colegas olhavam para os próprios sapatos, para o teto, para qualquer lugar que não fosse o meu rosto, que eu sentia queimar. Acho que trago resultados, Sr. Antunes, respondi, tentando manter a voz firme, embora por dentro uma mistura de indignação e humilhação começasse a ferver. Resultados, ele soltou uma risadinha de escárnio. Qualquer um traria resultados com a sorte que você tem de ter alguns contatos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Mariana, para você e para todos aqui que se acham o último biscoito do pacote. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do meu. Ninguém. Absolutamente ninguém nesta empresa é insubstituível. Especialmente você. Se não estiver satisfeita com a forma como eu conduzo as coisas, a porta da rua é a serventia da casa. Eu arranjo 10 como você até o fim da semana, e provavelmente pela metade do seu salário. Substituível. A palavra ecoou na sala, no meu cérebro. Olhei ao redor.
Vi pena nos olhos de alguns, medo nos de outros, e em um ou dois, uma satisfação mal disfarçada, provavelmente aqueles que almejavam minha posição ou que simplesmente gostavam de ver o circo pegar fogo. Senti o sangue gelar nas veias e, ao mesmo tempo, uma clareza absurda tomar conta de mim. Anos de engolir desaforos, de ver meu trabalho minimizado, de ser tratada como uma peça qualquer numa engrenagem que ele mal sabia como funcionava, tudo aquilo culminou naquele instante. Levantei-me devagar, a cadeira fazendo um ruído mínimo no chão acarpetado. Todos os olhos estavam em mim. Sr. Antunes me encarava com um ar de triunfo, esperando, talvez, que eu pedisse desculpas, que eu me encolhesse. O senhor tem toda a razão, Sr. Antunes, comecei, e minha voz saiu surpreendentemente calma, quase fria. Ninguém é, de fato, insubstituível. Ele sorriu, presunçoso. Ainda bem que você entende, Mariana. Entendo perfeitamente, continuei, pegando minha pasta e meu celular da mesa. E, como o senhor mesmo disse, a porta da rua é a serventia da casa. Por favor, considere esta minha demissão. Imediata. O sorriso do Sr. Antunes vacilou, desapareceu. Um murmúrio percorreu a sala. E já que sou tão facilmente substituível, prossegui, olhando-o diretamente nos olhos, o senhor certamente não se importará que a minha lista de clientes, aqueles contatos que, segundo o senhor, são apenas sorte, mas que eu cultivei pessoalmente por anos e que mantém seus negócios conosco por confiarem em mim, venha comigo. Incluindo, claro, a Gigante Corp. Afinal, o senhor pode arranjar 10 como eu, e, presumo, mais 10 Gigantes Corp até o fim da semana, não é mesmo? Virei-me e caminhei em direção à porta, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, uma mistura de pânico e uma euforia selvagem me invadindo. Não olhei para trás, mas pude sentir o peso dos olhares, o choque, a incredulidade. E, acima de tudo, a expressão atônita do Sr. Antunes, que provavelmente, pela primeira vez na vida, percebeu que suas palavras tinham consequências reais e imediatas. Passei pela minha mesa, peguei minha bolsa e meu casaco. Alguns colegas me olhavam com a boca aberta. Ana, da mesa ao lado, uma das poucas pessoas com quem eu realmente tinha alguma afinidade ali, me lançou um olhar que era uma mistura de você é louca e parabéns pela coragem, acompanhado de um discreto joinha por baixo da mesa. Sorri para ela. Saí do prédio e respirei o ar poluído da cidade como se fosse o mais puro oxigênio dos Alpes. O medo do desemprego, a incerteza do futuro, tudo isso estava lá, claro. Mas, sobrepujando tudo, havia uma sensação avassaladora de liberdade. De dignidade restaurada. No caminho para casa, no ônibus lotado, peguei meu celular. Abri minha lista de contatos. O primeiro nome no topo, Carlos, CEO da Gigante Corp. Disquei o número. Carlos. É a Mariana. Tenho algumas novidades para te contar, e acho que você vai querer ouvir isso diretamente de mim. Ele tinha acabado de apertar o botão de autodestruição da própria carreira, e mal sabia disso. As próximas semanas seriam, no mínimo, interessantes. O alô, Carlos? É a Mariana. Tenho novidades. Foi o estupim de uma reviravolta que nem nos meus sonhos mais otimistas, ou pesadelos mais desesperados do Sr. Antunes, eu poderia prever. Carlos, o CEO da Gigante Corp, ouviu meu relato sobre a reunião e a minha demissão com uma calma que, de início, me preocupou. Achei que ele, como um tubarão dos negócios, pensaria apenas nos contratos, nos números, na continuidade dos projetos. Mas Carlos era um empresário das antigas, daqueles que valorizam relações humanas e lealdade, qualidades que o Sr. Antunes desconhecia. Mariana, ele disse, após um breve silêncio do outro lado da linha, a voz grave e pensativa. Sua saída é uma perda para o nome da antiga empresa. Você sabe que a nossa parceria sempre foi muito pautada na sua competência e na confiança que temos em você. O Sr. Antunes cometeu um erro crasso, e temo que ele vá descobrir isso da pior maneira. Engoli em seco, uma mistura de alívio e apreensão. Vou ser franco com você, continuou Carlos. A Gigante Corp tem um contrato com a empresa, mas o nosso ponto de contato, a nossa segurança de que as coisas andariam, sempre foi você. Sem você lá, preciso reavaliar essa parceria. Mantenha-me informado dos seus próximos passos, sim? Quem sabe não podemos continuar trabalhando juntos de alguma outra forma? Aquilo foi mais do que eu esperava. Desliguei o telefone com o coração aos pulos. Aquele quem sabe era uma porta entreaberta, uma luz no fim do túnel que eu nem sabia que estava procurando. Nos dias que se seguiram, fiz o que qualquer profissional faria, comuniquei minha saída aos meus outros clientes, aqueles que eu tinha um relacionamento mais próximo e que sabia que valorizariam a transparência. Não pedi que me seguissem, apenas informei minha decisão e agradeci pela parceria. As reações foram variadas, mas a maioria lamentou minha saída e, sutilmente, deixou claro que o relacionamento deles era mais comigo do que com a empresa em si.
Alguns até perguntaram, na lata, para onde eu iria e se poderiam me acompanhar. O Sr. Antunes, em sua infinita arrogância, provavelmente nunca se deu ao trabalho de cultivar esses laços. Para ele, clientes eram apenas números num planilha. Enquanto isso, na antiga empresa limitada, como passei a chamá-la mentalmente, o clima azedava. Ana, minha ex-colega e agora minha espiã extraoficial, me passava os boletins do front. No dia seguinte à minha demissão, Sr. Antunes, aparentemente, fez um discurso inflamado sobre traição e profissionais que não vestem a camisa, e prometeu que em uma semana minha mesa estaria ocupada por alguém muito mais qualificado e menos arrogante. A arrogância, claro, era sempre projetada nos outros. Os primeiros dias foram de uma calmaria tensa. A diretoria, informada da minha saída, provavelmente pediu explicações ao Sr. Antunes. Ele, imagino, minimizou o impacto, garantiu que tinha tudo sob controle, que eu era apenas uma vendedora com sorte. Mas a sorte, como sabemos, costuma acompanhar quem trabalha duro e constrói relações sólidas. A primeira bomba estourou no final da primeira semana. Um cliente médio, mas importante, ligou querendo cancelar o contrato. Motivo? Mudanças internas na equipe de atendimento que não nos agradaram. Tradução: a Mariana não está mais aí. Sr. Antunes, segundo Ana, teve um chilique. Culpou a equipe, o mercado, o alinhamento dos planetas. Na segunda semana, a coisa começou a feder de verdade. A Gigante Corp, através do seu departamento jurídico, enviou uma notificação formal solicitando uma reunião de emergência para discutir a reavaliação da continuidade contratual devido à saída de pessoal-chave na gestão da conta. Carlos não estava para brincadeira. Sr. Antunes, que sempre se gabou de ter o CEO da Gigante Corp na mão, de repente não conseguia sequer que ele atendesse suas ligações. Tentou enviar outros gerentes, puxa-sacos de sua confiança, para falar com Carlos. Foram recebidos com uma frieza polar. Eu, nesse meio tempo, estava aproveitando meus dias de desempregada. Atualizei meu currículo, comecei a sondar algumas empresas que sempre me interessaram, mas, principalmente, estava saboreando a paz de não ter que lidar com a toxicidade do Sr. Antunes. Confesso que uma parte de mim, aquela parte mais humana e um pouquinho vingativa, acompanhava as notícias da antiga empresa limitada com um sorrisinho no canto da boca. A terceira semana foi apoteótica. A Gigante Corp oficializou o rompimento do contrato. O motivo alegado foi quebra de confiança na gestão do projeto e na capacidade da empresa de manter o nível de serviço após a saída da profissional que era nossa principal interface e garantia de qualidade. Um eufemismo elegante para vocês dispensaram a única pessoa que nos mantinha aí, seus idiotas. A perda da Gigante Corp foi como um tsunami. Representava quase 40% do faturamento que Sr. Antunes tanto se gabava de ter conquistado. Outros clientes menores, ao saberem da saída da Gigante Corp, começaram a pular do barco também, temendo o pior. A empresa, que já não andava bem das pernas por conta da má gestão dele, entrou em parafuso. E então, na sexta-feira da terceira semana, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Mariana? Mariana, é você? Aqui é o Antunes. A voz dele. Ah, a voz dele. Não tinha mais o tom empolado, arrogante, de quem discursa para súditos. Era uma voz baixa, quase um gemido, com um fundo de desespero que era música para os meus ouvidos. Sr. Antunes, respondi, mantendo a voz neutra, profissional. A que devo a honra? Mariana, precisamos conversar. Urgentemente. Eu sei que tivemos nossas diferenças, mas, a empresa precisa de você. Eu preciso de você. Precisa de mim. Que reviravolta interessante. Precisa de mim, Sr. Antunes? Mas o senhor mesmo disse que eu era substituível. Que arranjaria 10 como eu até o fim da semana. Já se passaram 3 semanas. Onde estão essas 10 Marianas maravilhosas? Ele engoliu em seco do outro lado. Mariana, por favor, eu fui precipitado. Falei da boca para fora. Você é uma profissional excepcional, nós sabemos disso. A Gigante Corp, eles nos deixaram, Mariana. Por sua causa. Por minha causa, Sr. Antunes? Ou por causa da sua brilhante decisão de me humilhar publicamente e me chamar de substituível? Houve um silêncio constrangido. Olha, ele continuou, a voz agora untada com uma falsa humildade que me dava náuseas. Eu estou disposto a esquecer tudo isso. A diretoria me autorizou a te fazer uma proposta irrecusável. Volta, Mariana. Te dou o triplo do seu salário anterior. Um cargo de diretora adjunta, se você quiser. Bônus semestrais. O que você pedir. Só, por favor, traga a Gigante Corp de volta. O triplo do salário. Diretora adjunta. Parecia um sonho, não?
Mas o gosto amargo da humilhação ainda estava na minha boca. E a doçura da liberdade era viciante. Senhor Antunes, comecei, lentamente. Agradeço a generosidade da sua oferta. É realmente tentadora. Pude quase ouvir o suspiro de alívio dele. Mas eu tenho algumas perguntas. Esse triplo do salário viria com o triplo do respeito? Esse cargo de diretora adjunta viria com autonomia real ou apenas com mais responsabilidade para eu consertar os seus erros e o senhor levar o crédito? Mariana, isso não é hora para, ele tentou interromper. Não, senhor Antunes, está exatamente a hora, continuei, firme. Porque, veja bem, o senhor me ensinou uma lição muito valiosa naquela reunião. O senhor me ensinou que, de fato, ninguém é insubstituível. E eu aprendi que o meu bem-estar, a minha dignidade e o meu respeito próprio também não são substituíveis, nem negociáveis. Nem pelo triplo do salário. Mas o que eu vou fazer? A voz dele era quase um choro. A empresa vai quebrar. Isso, senhor Antunes, é uma consequência direta das suas ações e da sua gestão. Talvez, se o senhor tivesse valorizado os profissionais que tinha, em vez de tratá-los como peças descartáveis, a situação hoje fosse diferente. Quanto à Gigante Corp, bem, como eu disse, minha relação com eles sempre foi pessoal. E eles, assim como eu, prezam por respeito e confiança. Coisas que, infelizmente, não se compram, nem com o triplo do salário. Desliguei o telefone com uma calma que me surpreendeu. Não havia triunfo exacerbado, apenas a sensação serena de um ciclo encerrado nos meus termos. Nas semanas seguintes, soube que Sr. Antunes foi convidado a se retirar da empresa. A diretoria, tardiamente, percebeu o estrago que um líder tóxico e incompetente poderia causar. A antiga empresa limitada ainda existe, mas cambaleia, tentando se reerguer das cinzas. E eu? Bem, Carlos, da Gigante Corp, cumpriu sua palavra. Abri minha própria consultoria. Meu primeiro e maior cliente? A Gigante Corp, claro. Outros vieram em seguida. Hoje, trabalho nos meus termos, com quem eu escolho, e sou valorizada pelo que sou e pelo que entrego. Aprendi que ser substituível não é uma sentença, mas uma escolha. E eu escolhi ser insubstituível para mim mesma. E isso, nenhum chefe arrogante pode tirar.